Você sabia que os esportes foram criados para melhorar a saúde das pessoas? Porém, alguns esportes, além de serem muito difíceis, podem colocar a vida em risco dos atletas. Então, conheça agora os 10 esportes mais difíceis do mundo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Tomeu Molo e se você é um fodinha, é claro, eu vou falando seu joinha. Em 10º lugar temos o hipismo. Andar de cavalo já não é tão simples assim. Uma vez eu andei, sujei minha bunda toda porque eu não botei aquela parada. Fui trouxa, machuquei minha, né? Agora, se andar já não é tão simples, imagina você controlar o animal em um circuito, fazer ele pular, andar devagar e tudo mais. E pra quem não sabe, o hipismo é o maior esporte que envolve cavalos no mundo inteiro. O esporte conta com várias provas, desde adestramento do cavalo até mesmo provas de pular, de correr, de velocidade e tudo mais. Em nono lugar temos o polo aquático. Pode até parecer um esporte muito simples, pois você também deve ter brincado na piscina com seus amigos com uma bolinha. Vamos brincar de polo aquático. Mas não é assim que é o esporte. Bom, eu já joguei bastante, né, quando ia em clubes e até mesmo em casa de amigo que tinha piscina. Eu até achava que eu jogava pra caramba, que eu fazia gol e tudo mais. Mas o esporte mesmo não é tão simples assim como a gente pensa. O jogo é uma espécie de rugby de água. Possui 4 períodos e 2 times. E objetivos, como vocês sabem, é marcar gol no oponente com a bolinha e tal. Pular, nossa, levantar, parece tão simples, mas né? Não é, cara. Não é. E normalmente, galera, esse jogo é realizado em piscinas com profundidade maiores de 1,80 m. Ou seja, imagina aí você ficar nadando. E assim, sempre com o peito pra fora você tem que estar, tá ligado? Tem que ficar nadando, você então, tem que ir nadando o jogo inteiro. Vamos jogar um polo aquático? Vamos, amiguinhos? No oitavo lugar temos a luta livre, que em inglês é conhecido como freestyle wrestling. Seu objetivo é controlar o adversário, o cara pega aqui e tem que tentar jogar. Calma, cara. Não foi nada legal isso aí, cara. Você tem que pegar o seu adversário, jogar no chão, ele tem que ficar todo tirado do chão, morto ali, você dá um tiro nele. Isso aí é luta de favela, caralho. Seu objetivo então é fazer com que seu adversário fique com o corpo no chão, ok? Pra você se tornar o vencedor. Apesar das regras desse esporte serem muito simples, não é tão simples assim lutar contra uma pessoa. Você tem que ser forte, tem que ser resistente e tudo mais. Tem que ter técnica pra poder deitar a pessoa e tudo mais. Pra poder escapar também, né, do inimigo. Dos golpes e tal. E por aí vai. E pra vocês terem uma noção, esse é um dos esportes mais antigos da humanidade. Desde 704 a.C., a galera já tava lutando. Mas também, né, os caras devem ter... pra sobreviver, ou então até pra mostrar que era mais forte. Pra mostrar que era mais forte, pra pegar as menininhas, né, as novinhas. Em sétimo lugar temos a corrida cross country. Meus amigos, se você nunca ouviu falar desse esporte, então se liga nessas imagens aí. Bom, vamos explicar então um pouquinho como funciona esse esporte. Os competidores correm aí em torno de 4 a 12 quilômetros. Mas aí você fala, só isso, né? Tem gente que corre, faz maratona e tudo mais. Vamos lembrar que esses 4 a 12 quilômetros são de corrida dentro do mato. Cheio de terrenos irregulares, mato, lama, corre pra cá, corre pra lá. Homem-Aranha, dinossauro, rapaz. Complicado, mano. Sem contar, galera, que a competição ocorre aí entre o outono e o inverno. Ou seja, você vai correr aí uma temperatura desgramada, né? O ventinho das árvores batendo em você. Ventinho do campo. Não é tão fácil não, caralho. E sem contar que pra você participar dessa corrida, você precisa ter uma alimentação super balanceada, super rígida e também você tem que ter roupas apropriadas para correr no meio do mato. Em sexto lugar temos a patinação artística. Me levante, Daniel. Esse esporte pode ser praticado individualmente ou entre casais. Além de ter que patinar no gelo, que não é uma coisa tão fácil assim, você precisa fazer saltos, manobras, rodar, dançar. É um motoqueiro agora. Ué, como é que chama isso? Tá certo. Manobras, giros, tá ligado? Essas coisas assim que você já vê na televisão, coisa bonita de se ver. E outra coisa que devemos prestar bastante atenção, que eu acho que você nunca parou pra pensar, são nas lâminas, né, que os caras usam nos patins. Por quê? Se for entre casal, você tem que levantar, você tem que girar, e aquilo ali... Cota pra cara! Imagina no frio! Imagina no frio. Você já tomou uma bolada no frio jogando bola? Já. Não dói? O quê? Imagina uma lâmina, passa, quebra, assim,
Opa! É o quê? É o quê? Eu não sei se vocês sabem, mas é muito comum acontecer acidentes e lesões nesses esportes. E alguns atletas acabam aposentando cedo devido a isso. Em quinto lugar temos o esqui, outro esporte no gelo que, além de bastante difícil, é bastante perigoso também. Bom, vamos lá. É bastante perigoso por quê? Porque você está descendo uma montanha em alta velocidade em cima de dois pedacinhos de... Graveto. E qualquer erro ou falha na pista, ou erro também do atleta, pode causar sérios problemas, né? Gravíssimas lesões e até mesmo a morte, né? Porque o cara pode bater numa árvore, numa pedra, ou até mesmo dele Tanto rodar, capotar, ele pode quebrar o pescoço, então é bastante perigoso. E falando nisso, vocês devem lembrar que em 2013 um piloto muito famoso que deve conhecer, chamado Schumacher, o que aconteceu? Ele chocou com uma pedra fazendo o quê? Esquiando. Então você tá vendo como é perigoso esse esporte, que não é nada, não é uma brincadeira, é coisa bonita, mas não se brinca, É né? um esporte bastante difícil, né? Não é pra qualquer um. O cara, pra você ter noção, piloto de Fórmula 1. Andando a 300 km por hora. 300, a média é 350, aí simplesmente Foi esquiar. chocou ali, tá hoje em dia sobrevivendo aí, ajuda de máquinas, né? Além do perigo, a dificuldade desse esporte, você tem que lembrar que você está esquiando uma temperatura baixíssima, ou seja, você precisa ter agasalhos e ter o corpo todo preparado para receber esse frio, né, da montanha, da neve, né, porque né, foda. Complicado. Em quarto lugar temos a ginástica, um esporte que é muito, mas muito difícil, porque ele exige força, agilidade, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, ou seja, além de você estar usando o músculo, você tem que usar a cabeça. Mano, deve ser. Eu não me vejo fazendo ginástica, nem a pau. Eu acho que vocês não sabem, mas eu já fiz ginástica, cara. Eu já andava aquele negócio do cavalo, pulava, aí, tá ligado? Aí as argolas e já fiz várias paradas. Ah, não, eu também já fiz no parquinho, quando eu ia brincar no parquinho, sabe? Ah, mas eu não fazia esporte, cara. Era eu mais um cara e o resto era tudo mulher na turma. Mas geralmente é mais... Era mais feminino. Mais feminino, Lá né? na Itália, quando eu era mulher que tinha uns 7 anos de idade. E a grande dificuldade que muitos não sabem surge quando os atletas precisam se preparar para os campeonatos. Aí o bicho pega fogo. Aí o bicho pega. E pra você ter noção, muitos deles acabam desistindo ou não prosseguindo nas competições por causa do desgaste que eles têm. Porque eles ficam dia e noite treinando, força, não sei o que, sobe, Não, sem Imagina, botar mano. alimentação. Não pode fazer tal coisa, não pode beber, não pode comer nada. Tem que seguir uma dieta muito rígida, tá ligado? É complicado, o cara pira, sai fora, e fala, aí, foda-se. e até mesmo dentro do campeonato, a dificuldade que tem, porque o cara, se ele bota o dedo num lugar, tipo, ele vai Verdade. fazer, ah, não, esse aqui perdeu não sei Perdeu quantos quantos pontos. pontos. Se ele cai com o pé em tal lugar, se ele mexe o pé um pouquinho pro lado. Perdeu tanto. Quando eu fico analisando, quando tem, passa na TV, eu fico olhando e falo, caramba, É mano. mó complicado. Os caras jogam aquelas piruetas assim, ó. Em terceiro lugar temos a natação. Bom, apesar de ser um dos esportes mais famosos que temos nessa lista, e é um esporte bastante popular, eu acho que natação quase todo mundo já fez na vida, é um esporte muito difícil. O esporte mesmo, né? É o esporte, não você ficar nadando, eu tô nadando, mamãe, não é isso. Eu tô nadando, mamãe. E pra você que achava que é só bater braço e perna e tudo mais, saiba que esse esporte possui vários tipos de nados diferentes. Borboleta, costas, peito, estilo livre, o crawl, e aí vai, cachorrinho, o sapo, a perereca, mamãe e papai. E é um esporte que exige um preparo físico absurdo do atleta, além de uma concentração absurda. Você vê que os caras que nadam, os caras viram uns armários. Não, os caras é viram tão diferente do grande. cara que malha. O cara tá desse tamanho assim, Ele ó. abre assim, ó, parece um dinossauro, faz assim, ó. Tá ligado? Parece um triângulo. Sabe assim, aquele né? dinossauro que abre aqui, assim, ó? Sei. Quando os caras abrem a mão, assim, ó, parece que ele vai voar aqui, ó. Tem uma asa aqui, cara, sei lá, mó da hora. Bom, e talvez você não saiba, mas é muito comum dos atletas se lesionarem, né? E machucar alguma coisa, algum músculo, e ficar impossibilitado de nadar por causa disso. O cara tá na água, não é uma luta, não é um futebol, não tem contato físico com ninguém. E se E mesmo mesmo assim assim o cara se machuca muito. E sem contar que por questões de milésimos você pode ser desclassificado ou perder seu primeiro lugar, tá ligado? Em segundo lugar, temos o motocross, o esporte mais exigente que existe. Meu pai já fez motocross. Meu pai era... Porra, palmas pro pai do Daniel. Abraço, pai. E além disso, ele é um esporte radical que exige muita habilidade do próprio atleta. Além da força, né, que o cara tem que Claro, fazer e tudo mais levantar. pra controlar a moto, levantar e tudo. Mano,
quantos e quantos caras não devem se machucar ou até mesmo morrer. Devido a isso. E os atletas, além de pilotar uma moto, que não tem proteção quase nenhuma, além de um capacete, né? E uma roupinha E uma roupa da hora, mas não é um carro. O cara tá correndo e ele ainda tem que pegar a moto, saltar, fazer soltar o negócio, Superman, tá ligado? Superman. Ah, segura assim. Solta assim, pô, irado. Mano, é irado, velho. Eu acho da hora, mas é uma parada que eu não conseguia nem pinar a bicicleta direito, eu não consegui uma parada dessa. E depois de todas essas manobras, aí tem um júri que vai analisar e tudo mais, dá pontuação. O cara, as plaquinhas. o cara levanta a moto, faz a parada toda. Os caras são mó. E pra você ter noção do perigo, as motos podem chegar a 10 metros de altura durante um salto, depois de uma rampa, etc. Cara, ou seja, é muito alto. O cara tem que calcular pra quando ele for cair, pra ele cair certo, porque senão ele cai, morre, né? Acabou. Explode a moto. E em primeiro lugar temos a montaria de touro. Antes que você fale, ué, mas montar em touro é esporte? Sim, é um esporte radical e é o mais difícil e perigoso, né, que tá nessa lista. Apesar de ser um esporte muito comum e bonitinho nos rodeios e tudo mais, e quem nunca viu aqueles vídeos do cara montando num touro, o cara cai, o touro vai, toma! Se ferrou, Você né? já imaginou a força que um bicho daquele tem? Você é louco. Bom, na natação a gente tava falando de milésimos, né? Só que na competição de montaria ao touro, você tem que ficar 8 segundos em cima do touro. Parece pouco. 8 Vai segundos, lá, né? você. Mano, 8 segundos. Só eu tô falando já teve 8 segundos. Mas quero ver. Vai sim. ficar 8 segundos em cima do touro, vai. Mano, Boa você voa, sorte. mano, você voa. Porra, já é difícil ficar em cima de um touro mecânico que o cara tava brincando com você. Imagina você ficar em cima de um touro puto. O touro tá muito raivoso, quer te derrubar. Tá com o olho vermelho soltando fumaça pelo nariz, meu irmão. Isso aí é desenho animado. Mano, imagina, você fazer um esporte em que você depende de outra alguma coisa. É tipo, nesse você depende do touro, do cavalo, Hipismo. do hipismo, você depende do cavalo. O cavalo surta, sei lá. Morre. Não, Você perde, você ué. perde. E surf, onda. A onda. Pô, mano, é complicado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Falando sobre esporte, é uma parada bacana e eu tenho certeza que muitos de vocês gostam. Então se você gostou, deixa seu like e se inscreva também no canal. E clicando aqui na tela você poderá ver vídeos relacionados. E lembrando que esse vídeo faz parte da campanha O Brasil Inteiro Joga. Então, para você entender um pouco melhor sobre esse projeto, clique no primeiro link na descrição aqui embaixo, beleza? Isso tudo, pessoal. Valeu!